Mesmo sem enxergar, conseguimos reconhecer. Antes de chover, reconhecemos o cheiro da chuva e percebemos o que está por vir. Ou às vezes, depois de comer uma laranja, ainda sentimos o seu odor em nossos dedos. Outro exemplo famoso é o cheiro da gasolina, que traz enjoo para alguns e prazer para outros. Em todos esses casos, nosso olfato é responsável por gerar uma sensação ou trazer uma memória apenas a partir dos aromas. No final de semana passado, foi Dia dos Pais. Enquanto eu buscava por fotos para preparar uma surpresa para o meu pai, encontrei algumas fotografias antigas e digitalizadas. Mesmo vendo elas pela tela do meu computador, eu senti um cheiro daqueles álbuns com fotos antigas e sépias. Meu cérebro associou a época das fotos aos álbuns que eu vi quando era mais novo e me trouxe essa memória olfativa. Esse raciocínio também é explorado por lojas ou restaurantes, buscando criar uma associação de seu produto pelo olfato, manipulando as sensações dos consumidores. Alguns exemplos são a Abercrombie, a Sidewalk e a Lely Blanc, onde todas elas utilizam um perfume específico em todas as suas unidades, e as batatas fritas do McDonald's. Mas o que diferencia tanto esses cheiros e os torna únicos a ponto de gerarmos essas associações? A resposta para isso se encontra na química. O nosso sistema olfativo interage com as moléculas no ar. A sensação gerada vai ser exclusiva daquela estrutura e de seus componentes. Após feita a associação, a informação fica armazenada no nosso cérebro e por isso que reconhecemos cheiros antes sentidos ou até mesmo nos lembramos deles sem senti-los. Dentre os diversos tipos de compostos orgânicos, os ésteres e os aromáticos são os mais tipicamente associados com odores. Nesse vídeo, irei abordar mais especificamente os aromáticos, usando como exemplo o benzeno, também conhecido como anel aromático. Ele foi descoberto em 1825 por Michael Faraday. O físico e químico britânico identificou a fórmula molecular C6H6 a partir da cristalização fracionada do óleo de candeeiro. Desde então, diversos cientistas tentaram entender mais sobre o composto. Várias estruturas diferentes foram testadas, até que Loschmidt e Kekulé propuseram a estrutura que conhecemos hoje, um hexágono com ligações duplas conjugadas. Além disso, as lendas da química dizem que esse último cientista sonhou com uma figura mitológica, o Ouroboros, a serpente que está comendo o próprio rabo. Após acordar, Kekulé desvendou a estrutura do benzeno, apontando que se tratava de uma estrutura com ressonância, na qual os pares de elétrons se moviam em círculos, assim como a forma da serpente. Hoje em dia, além de tudo que foi dito anteriormente, sabemos que o benzeno é planar, muito estável, como vai ser discutido mais adiante. Suas ligações de carbono-carbono medem 1,39 angstrom devido à ressonância, que é um valor intermediário entre a ligação simples e a dupla de carbonos, e ele possui uma nuvem eletrônica sobre toda a molécula, devido à presença de um elétron nos orbitais p do carbono. Vale avisar que o benzeno é um composto extremamente perigoso, devido ao seu caráter cancerígeno. Ele pode ser encontrado no alcatrão do cigarro, que é a combinação de aproximadamente 4.000 substâncias liberadas pela combustão incompleta de seus materiais orgânicos. Dentro do nosso organismo, o benzeno sofre uma reação de epoxidação e se torna um bom eletrófilo, sendo atacado pelas bases nitrogenadas do DNA. Os compostos aromáticos não são eletrólitos muito fortes, portanto, várias de suas reações de substituição ocorrem por meio das chamadas reações de substituição eletrofílica. Esses são processos que requerem a participação de catalisadores para ocorrer. Sua ação é contribuir para tornar o eletrófilo mais disponível, através da complexação com um reagente. Assim, a molécula aromática consegue romper uma de suas ligações duplas, se conectar a outro átomo, doar um hidrogênio e, por fim, retomar sua aromaticidade, que é mais estável do que manter uma carga em sua estrutura. Um bom exemplo desse processo é a bromação do benzeno, como podemos ver na imagem. Para a reação ocorrer, é utilizado o elemento ferro. Ele irá complexar com o Br2, gerando uma carga no átomo. A partir dessa, o ataque do benzeno no bromo se torna algo possível. Portanto, uma das ligações duplas se rompe e absorve o bromo.
Em seguida, o catalisador rouba o hidrogênio do carbono e o anel aromático se forma novamente. Os compostos aromáticos são muito estáveis devido a fatores como sua conjugação, ou o fato de não possuírem elétrons π em orbitais antiligantes. Uma forma de quantificar essa estabilidade é por meio dos calores de hidrogenação, isto é, moléculas com ligações duplas podem ser reagidas com gás hidrogênio. Essas ligações irão se romper e um hidrogênio se conectará em cada átomo, liberando calor. Quanto mais estável for a estrutura, menor a energia liberada. Além disso, a conjugação possui um valor de calor de hidrogenação característico. Devido a esse fator, é possível estipular o calor de hidrogenação do 1,35 ciclo hexatrieno, mesmo sendo uma molécula que não existe. Seu valor é de menos 78,9 kcal por mol. Enquanto isso, o valor observado no benzeno é de menos 49,3 kcal por mol. A diferença entre esses dois valores é derivada da estabilidade da molécula, gerada pela sua ressonância, e equivale a 29,6 kcal por mol. Mas o que define um composto aromático? Um composto é aromático quando ele obedece uma série de regras. Primeiro, ele deve ser planar, cíclico e conjugado. Além disso, é necessário que a molécula obedeça à regra de Hickel. Essa diz que o número total de elétrons π na molécula deve ser igual a 4n mais 2, totalizando um número ímpar de pares de elétrons π. Se o composto se enquadrar em todas essas características, ele é um composto aromático. Uma forma fácil de identificar a aromaticidade é pela ressonância magnética nuclear. Devido à circulação de elétrons na estrutura, um campo magnético é induzido. Esse, por sua vez, afeta os hidrogênios ligados aos carbonos sp2, desprotegendo-os. Assim, eles absorvem na faixa de 6,5 até 8 ppm. Enquanto isso, os mesmos hidrogênios, porém, em estruturas não aromáticas, absorvem na faixa de 4,5 até 6 ppm. Aqui, podemos ver dois espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. O primeiro é do benzeno e o segundo do ciclo octatetraeno. Ao observá-los, fica claro o que foi dito anteriormente. Os hidrogênios do composto aromático estão absorvendo por volta de 7,3 ppm, enquanto a outra estrutura absorve valores próximos de 5,7. Nessa outra imagem, temos a estrutura do 18-anuleno. Ele é um composto aromático e, portanto, possui um campo magnético induzido. Com essa imagem, fica clara a interferência que o campo faz, desprotegendo os hidrogênios e alterando os valores observados em espectros de ressonância magnética nuclear. Assim como na unidade ppm, quanto maior o valor em delta, mais deslocado o hidrogênio está. Portanto, os dados 9,3 delta e menos 3,0 delta mostram como os hidrogênios, em azul, estão muito desprotegidos, devido ao campo magnético induzido pela corrente de anel. O benzeno é observado em diversas moléculas com um odor suave. O cinamaldeído está presente na canela e é responsável pelo seu gosto e cheiro. Outro exemplo é a vanilina, que é encontrada na baunilha. Os dois casos são apenas exemplos dentre as diversas moléculas que são usadas como agentes aromatizantes em alimentos, bebidas, perfumes e produtos farmacêuticos.